Esses terminais continuam isolados. Precisamos que você os conecte. E para isso, precisa de um qubit. Num futuro não tão distante, a humanidade se encontra à beira do colapso. Uma série de eventos catastróficos, conhecidos como Death Stranding, desencadeou uma transformação drástica no mundo. Os céus tornaram-se sombrios, pontilhados por estranhas criaturas e uma atmosfera carregada de partículas misteriosas. O tecido entre a vida e a morte tornou-se tênue, criando um reino desconhecido que desafia a compreensão humana. Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, emerge como protagonista relutante dessa narrativa intrigante. Um entregador experiente, Sam é recrutado por uma organização conhecida como Bridges para enfrentar a tarefa monumental de reconectar uma sociedade fragmentada. O mundo, agora dividido por vastos terrenos inóspitos, exige a habilidade única de Sam de navegar através de ameaças sobrenaturais e ambientais para entregar suprimentos essenciais. O cenário é desolador. Terras desfiguradas, marcadas por chuvas temporais letais que envelhecem e corroem tudo que tocam, são apenas uma das muitas adversidades. Os vestígios de antigas civilizações estão espalhados, agora sombras do que já foram, evocando perguntas sobre o que aconteceu antes do cataclismo. Ao longo de suas jornadas, Sam encontra uma galeria de personagens enigmáticos, cada um trazendo consigo uma história complexa e motivos próprios. The Adman, interpretado por Guillermo del Toro, é um cientista que opera no limiar entre a vida e a morte, explorando as fronteiras do desconhecido. Fragile, interpretada por Lea Seydoux, é uma líder de uma empresa de entregas rival, cujas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Iggs, interpretado por Troy Baker, emerge como uma figura sombria que parece estar manipulando eventos nos bastidores, seu papel nebuloso evocando suspeitas. O conceito de strands, cordas que conectam e separam, tanto literal quanto metaforicamente, permeia toda a narrativa. Essas ligações frágeis entre os personagens, entre a vida e a morte, entre o presente e o passado, tornam-se uma metáfora central para a jornada de Sam. Ele é desafiado não apenas pelos perigos físicos do ambiente, mas também pelas complexidades emocionais e psicológicas que envolvem as relações humanas num mundo à beira do abismo. Enquanto Sam desbrava essa paisagem sombria, descobrindo fragmentos do que um dia foi a sociedade humana, ele se depara com a pergunta fundamental: qual é o verdadeiro significado da sua jornada? Cada entrega, cada encontro, é uma peça no quebra-cabeça mais amplo de uma realidade que transcende as fronteiras da compreensão humana. Assim começa a epopeia envolvente de Death Stranding, uma narrativa que mistura o real e o surreal, desafiando a percepção do jogador e explorando os limites da experiência interativa. O mistério envolvente desse mundo dilacerado é o convite para uma jornada intrigante, onde as respostas são tão esquivas quanto as sombras que dançam na paisagem desolada. Sam Porter Bridges, um homem atormentado por eventos passados e unido por um destino sombrio, é o fio condutor desta saga misteriosa. Sua jornada começa com uma entrega aparentemente simples, mas rapidamente se desdobra em uma odisseia complexa e profundamente pessoal. Antes do Death Stranding, Sam era um entregador comum, movido por uma ética de trabalho pragmática e distante de conexões emocionais. No entanto, o cataclismo transformou seu mundo de maneiras insondáveis. Agora, ele é um portador, alguém capaz de resistir aos efeitos adversos do ambiente desolado, mas não imune às cicatrizes emocionais deixadas pela perda. A primeira entrega crucial revela a natureza única das habilidades de Sam. Enfrentando ameaças sobrenaturais e superando obstáculos aparentemente intransponíveis, ele emerge como um herói relutante, envolto em mistérios que vão além das simples tarefas de entrega. Cada passo, cada escolha, desencadeia eventos que ecoam pelos confins desse mundo redefinido. A presença constante de bebê, um bebê em uma cápsula, adiciona uma camada adicional de complexidade à jornada de Sam. Este Bridge Baby conecta o mundo dos vivos ao dos mortos, proporcionando uma perspectiva única sobre as ameaças sobrenaturais e desvendando a verdade por trás do Death Stranding. A relação entre Sam e bebê transcende o pragmatismo, é uma conexão emocional que se torna uma âncora crucial em meio ao caos. Ao longo da narrativa, vislumbres do passado de Sam emergem, revelando eventos traumáticos que moldaram seu presente.
As sombras de sua história lançam uma luz intrigante sobre suas motivações e o papel que ele desempenha no destino do mundo. Cada entrega se torna uma oportunidade não apenas para reconectar a sociedade fragmentada, mas também para explorar as profundezas da psique de Sam. A influência de outros personagens se entrelaça com a trajetória de Sam. The Idman, o cientista enigmático, oferece insights sobre as implicações científicas do Death Stranding, enquanto Fragile, com sua presença enigmática, desafia a confiança de Sam. Iggs, o antagonista sombrio, lança uma sombra sobre o caminho de Sam, revelando um jogo de gato e rato que transcende o simples dever de entrega. Conforme a jornada avança, os fios que conectam Sam a esse mundo destroçado se entrelaçam cada vez mais. Ele é confrontado não apenas com as ameaças físicas, mas com as consequências emocionais de suas escolhas. A verdade sobre o Death Stranding parece se esconder nas entrelinhas de suas próprias memórias, e a jornada de Sam é mais do que uma missão de entrega, é uma busca pela compreensão de si mesmo em meio à escuridão que envolve o mundo. O caminho de Sam adentra terras ainda mais misteriosas e perigosas. Cada entrega, cada passo, desvela segredos mais profundos sobre o Death Stranding e as conexões intrincadas que ligam os personagens. Fragile, revelando sua verdadeira natureza, torna-se uma aliada inesperada de Sam. Sua habilidade de atravessar instantaneamente grandes distâncias, utilizando Fragile Jumps, oferece uma vantagem crucial na missão de reconectar os remanescentes da humanidade. No entanto, a confiança de Sam é testada enquanto ele navega pelas intricadas motivações e lealdades dessa figura enigmática. A presença de Iggs, o maestro sombrio por trás dos eventos, torna-se mais proeminente. Suas manipulações, antes nas sombras, agora se desdobram em um jogo de gato e rato com Sam. O que parecia ser apenas uma missão de entrega evolui para um confronto cósmico, onde as verdadeiras apostas são reveladas. Os ambientes tornam-se mais surreais à medida que Sam avança. Terras devastadas e cidades em ruínas dão lugar a paisagens distorcidas que desafiam a lógica. Ruínas de antigas civilizações revelam tecnologias avançadas e artefatos que lançam dúvidas sobre a verdadeira origem do Death Stranding. A linha entre o físico e o metafísico se desfaz, dando à narrativa uma qualidade onírica e desconcertante. Enquanto Sam mergulha mais fundo nas entranhas deste novo mundo, encontra novos aliados e adversários. Mama, interpretada por Margaret Qualley, uma mãe cujo vínculo com seu filho desafia a própria morte, acrescenta uma camada emocional à narrativa. E Arman, interpretado por Nicholas Winding Refn, um homem que busca respostas explorando brechas temporais, oferece insights sobre os mistérios temporais que permeiam o Death Stranding. Os acontecimentos sobrenaturais intensificam-se. Sombras espectrais e criaturas desconhecidas tornam-se obstáculos mais formidáveis. A trama se desdobra como um quebra-cabeça, com cada personagem desempenhando um papel vital na busca de Sam pela verdade. Cada entrega não é apenas um ato de logística, mas uma peça crucial no quebra-cabeça que pode mudar o curso da humanidade. Enquanto a história avança, as conexões entre os personagens se entrelaçam de maneiras inesperadas. Os segredos que eles guardam lançam luz sobre os eventos catastróficos que deram origem ao Death Stranding. A verdade, antes envolta em sombras, começa a se revelar, mas a clareza traz consigo novas perguntas e desafios. Sam, agora guiado por um propósito maior do que simples entregas, enfrenta não apenas as ameaças físicas, mas os dilemas morais que surgem à medida que ele desenterra os segredos do Death Stranding. A jornada, que começou como uma missão pragmática, torna-se uma busca existencial pela redenção e compreensão em um mundo transformado pela própria natureza da vida e da morte. Lembrando para vocês, galera, escreve aqui embaixo o seu comentário sobre esse vídeo, para que eu possa sempre melhorar a sua experiência aqui no canal. Então deixa seu like e sem mais enrolação, vamos voltar ao vídeo. À medida que Sam se aproxima do clímax de sua jornada, o ambiente ao seu redor torna-se ainda mais imprevisível e carregado de tensão. A paisagem, antes isolada e fragmentada, agora reflete as cicatrizes das batalhas que definiram a narrativa do Death Stranding. Cidades em ruínas e paisagens distorcidas dão lugar a uma espécie de zona de guerra metafísica. A linha entre o mundo dos vivos e dos mortos torna-se mais tênue,
manifestando-se em formas surreais e terrores sobrenaturais que desafiam qualquer compreensão lógica. A atmosfera é pesada, impregnada de uma mistura de desespero e esperança à medida que o destino da humanidade pende em um equilíbrio frágil. Os personagens que acompanharam Sam ao longo de sua jornada enfrentam seus próprios testes e dilemas. Fragile, Deadman, Mama e outros se veem em encruzilhadas onde suas escolhas têm consequências monumentais. Lealdades são testadas, segredos são revelados, e as relações que foram forjadas durante essa odisseia complexa são postas à prova. Iggs, o antagonista maestro, revela suas verdadeiras intenções enquanto o confronto entre ele e Sam atinge seu ápice. A dualidade entre esses dois personagens, cada um representando forças opostas e complementares, adiciona uma camada de profundidade à narrativa. Cada movimento, cada palavra, é carregada de significado enquanto o destino do mundo pende na balança. O relacionamento entre Sam e Bebê atinge um ponto crítico. A conexão emocional entre eles transcende o pragmatismo, e a jornada de Sam é moldada pela responsabilidade de proteger não apenas a humanidade, mas também aqueles que se tornaram uma parte intrínseca de sua existência. O vínculo entre eles se torna um farol em meio à escuridão que os envolve. Enquanto Sam se aproxima do clímax, ele é confrontado não apenas com ameaças físicas, mas com escolhas morais difíceis. Cada passo é uma reflexão sobre o significado da vida, da morte e do propósito. O ambiente, agora mergulhado em sombras mais profundas, ecoa os eventos que definiram essa narrativa única, criando uma atmosfera de melancolia e expectativa. À medida que a verdade sobre o Death Stranding começa a se desdobrar, as motivações por trás dos eventos catastróficos tornam-se mais claras, mas as respostas também desencadeiam novas perguntas. O destino da humanidade está nas mãos de Sam, e a narrativa, que começou como uma busca por reconexão, evolui para um conto épico que explora os limites da experiência humana e da compreensão cósmica. Neste ponto crítico da história, Sam enfrenta não apenas o desconhecido, mas os mistérios mais profundos de sua própria existência. O ambiente ao seu redor vibra com uma energia carregada, e a atmosfera é um reflexo da complexidade emocional e espiritual que permeia o Death Stranding. Aproxima do fim épico de sua jornada, os elementos que definiram sua narrativa começam a convergir em uma dança final entre a vida e a morte, entre o conhecido e o desconhecido. O ambiente, agora uma fusão surreal de realidade e abstração, reflete o clímax iminente. Iggs, o maestro sombrio, revela suas verdadeiras intenções de desencadear um evento apocalíptico que transcenderia as fronteiras do entendimento humano. O confronto entre ele e Sam atinge seu ápice em um campo de batalha metafísico, onde as linhas entre o físico e o espiritual se desvanecem. As motivações de Iggs, enraizadas em sua visão distorcida da existência, entrelaçam-se com os destinos de outros personagens. Fragile, Deadman, Mama, e os demais são peças em um quebra-cabeça cósmico cujas consequências se desdobram perante a inevitabilidade. Lealdades são testadas, sacrifícios são feitos, e a verdade sobre o Death Stranding se revela em sua totalidade. A relação entre Sam e Bebê, que evoluiu de uma conexão pragmática para um vínculo emocional profundo, desempenha um papel crucial no desfecho. O destino de Bebê, e a escolha de Sam em meio ao caos, moldam não apenas o destino da humanidade, mas também o significado de sua própria jornada. À medida que a narrativa alcança seu ápice, os eventos se desdobram em uma sinfonia de emoções e revelações. Segredos que estavam ocultos emergem, lançando luz sobre os eventos que levaram ao Death Stranding e as forças cósmicas que moldaram o destino da humanidade. A história se torna uma reflexão profunda sobre a natureza da vida, da morte e da conexão humana. O ambiente, agora carregado de uma energia que transcende a compreensão, reflete as mudanças fundamentais que ocorreram ao longo da jornada de Sam. Cidades em ruínas começam a se transformar, e a atmosfera pesada dá lugar a uma sensação de renovação. O Death Stranding, que uma vez lançou sombras sobre o mundo, revela-se como um ponto de virada cósmico, um renascimento espiritual. Sam, o portador relutante, emerge não apenas como um herói pragmático, mas como um catalisador para a transformação. Sua jornada, que começou como uma missão de entrega, evolui para um conto épico de redenção e compreensão.
Ele se torna um símbolo de resiliência diante das forças que desafiam a própria existência. Enquanto os créditos rolam, a história de Death Stranding deixa os jogadores com um misto de emoções. O enigma que envolveu o mundo desvenda-se, mas as perguntas filosóficas e espirituais persistem. A narrativa, que mescla o real e o surreal, deixa uma marca duradoura na mente dos jogadores, provocando reflexões sobre a natureza da vida, da morte e da jornada humana. Death Stranding é uma obra-prima criada pelo renomado designer de jogos Hideo Kojima. Lançado em 2019, o jogo oferece uma experiência única que combina narrativa profunda, elementos de sobrevivência e uma jogabilidade inovadora. Ambiente gráficos. O jogo se destaca por seus visuais impressionantes e um ambiente vasto e desolado. As paisagens pós-apocalípticas são ricamente detalhadas, desde cidades em ruínas até terrenos selvagens e surreais. A engine gráfica décima, usada no jogo, contribui para a criação de uma atmosfera envolvente e visualmente impressionante. Narrativa complexa. Death Stranding é conhecido por sua narrativa complexa e intrigante. Hideo Kojima tece uma história que explora temas profundos, como vida, morte, conexão humana e as consequências de nossas ações. A trama é densa, cheia de reviravoltas, simbolismos e personagens enigmáticos. Jogabilidade inovadora. A jogabilidade é única e desafiadora. O protagonista, Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, é um entregador em um mundo fragmentado. A mecânica principal gira em torno de entregar pacotes e reconectar cidades isoladas. O desafio vem dos elementos ambientais, criaturas sobrenaturais e a necessidade de equilibrar a carga para garantir o sucesso das entregas. Elementos de sobrevivência. O jogo incorpora elementos de sobrevivência, onde o jogador precisa gerenciar recursos como alimentos, água e equipamentos. A interação com o ambiente é crucial para a jornada de Sam. Além disso, a chuva temporal, que acelera o envelhecimento, acrescenta um nível extra de estratégia e tensão. Conexão com outros jogadores. Um dos aspectos mais inovadores é a implementação do conceito de strands. Jogadores podem construir estruturas e deixar suprimentos para outros em seus mundos. Essa colaboração assíncrona entre jogadores cria uma sensação de comunidade, mesmo em um mundo solitário. Trilha sonora impactante. A trilha sonora, composta por Ludwig Forssell, é uma parte integral da experiência. Com músicas atmosféricas e emocionais, a trilha sonora contribui significativamente para a imersão e o tom melancólico do jogo. Interpretações de celebridades. Além de Norman Reedus, o jogo apresenta outras figuras conhecidas, como Mads Mikkelsen e Guillermo del Toro, que emprestam suas performances e vozes aos personagens, contribuindo para a profundidade do elenco. Fator social e multijogador. A abordagem multijogador é sutil e original. Enquanto os jogadores não se encontram diretamente, suas ações, como construir estruturas ou deixar mensagens, afetam indiretamente os outros. Essa integração social complementa a solidão temática do jogo. Death Stranding é uma experiência única e provocativa que desafia as convenções tradicionais dos jogos. Combinando narrativa rica, jogabilidade inovadora e uma trilha sonora envolvente, o jogo proporciona uma jornada memorável e reflexiva para os jogadores.